Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais esse tutorial. Nesse tutorial vamos ver o seguinte assunto: criar um sistema de login com PHP e para criptografar a senha, utilizar a própria API do PHP. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado é o seguinte: vai ser implementada essa página de login, no qual, por exemplo, se eu colocar um login incorreto, 1, 2, 3, 4, acessar, login e senha incorreto. Caso eu coloque somente o usuário, sem a senha, também login e senha incorreto. Agora, se eu colocar, por exemplo, o login correto, usuário e a senha, vai ser acessar o administrativo. Eu vou copiar aqui a URL do administrativo, vou agora deslogar, sair aqui, deslogado com sucesso, vou colar aqui na URL a nossa página do administrativo. Vamos ver o que vai acontecer. A área restrita, portanto, eu só consigo acessar estando logado. Para começar, eu vou criar aqui um novo arquivo, vou salvar esse arquivo de login e a extensão PHP. Já vou salvar. Aqui vou colocar a primeira coisa a estrutura do HTML, então doctype HTML. Vou abrir aqui a tag HTML. Vou informar que o nosso sistema de login vai estar no idioma PTBR, Português Brasil. Já posso fechar também essa tag HTML. Vou colocar aqui o cabeçalho, abrir e já fechar a tag do cabeçalho. Vou colocar aqui uma tag meta charset para aceitar os caracteres especiais. Atribuir um título para essa página, então vai ser o nosso title, Selk Login. Já vou fechar a tag title e aqui vou abrir a tag body, aqui que vai estar o nosso formulário. Já abri a tag body e já vou fechar a tag body. Vou colocar aqui um título no tamanho da fonte H2, então vai ser a nossa área restrita. Já fechar a tag H2, aqui vou começar a formulário, então abro a tag form e já fecho a tag form. Dentro da tag form eu vou colocar o método, que é o nosso método. E agora eu vou informar a action qual página que vai receber os dados. E no nosso caso é o valida.php. Agora eu vou criar o nosso primeiro campo. Então, primeiro o label, o que vai ser apresentado para o usuário, que seria a palavra usuário. Já posso fechar o label. Agora eu vou abrir o input para começarmos o campo. Type é o text, porque o usuário vai poder digitar o usuário. Em seguida o name, e o name do campo vai ser usuário. E agora eu vou fechar já o input. Vamos ver o resultado. Abrir o login.php e podemos ver a área restrita, o label e o campo. Vamos agora colocar um placeholder. Isso faz com que o usuário identifique o que ele deve colocar no campo. Então, seria o digite o seu usuário. Vamos ver o resultado. Está aqui, digite o seu usuário. Vou colocar 2BR para quebra de linha. Vou copiar novamente isso daqui para criar o próximo campo. E o próximo campo é o campo senha. O type é password, o name do campo vai ser senha, e aqui no placeholder é digite a sua senha. Vamos ver o resultado, está aqui o campo senha, digite a sua senha. Vamos criar agora o botão input, type, como é um botão, então é o submit. Vou atribuir um name para esse campo, vai ser chamado btn login, e agora o value vai ser o acessar. Vou agora já fechar o nosso botão, vamos ver o resultado, está aqui, acessar. Agora com o nosso formulário pronto, eu vou copiar aqui o nosso valida e já vamos criar um novo, salvar como, e vai ser o nosso valida.php. Salvar. Vou aqui já abrir o PHP e aqui vou receber o valor
do nosso btn login. Variável btn login vai receber através do filter input. Agora, qual o método que eu estou enviando? Eu estou enviando através do método post. Então, é nosso input underline post. Agora, vou informar qual campo que eu quero receber, é o btn login. Então, name btn login. E quando for receber, eu quero que ele passe um filter underline sanitize string. E agora vou verificar se está vindo algum valor nesta variável, então quer dizer que o usuário clicou no botão. Agora, se não, else, ele não clicou no botão. Eu vou criar aqui uma variável global para poder salvar o valor do erro. Session vai ser MSG, vou aqui atribuir uma mensagem, página não encontrada, ponto e vírgula, e vou agora redirecionar. Header, podemos ver que aqui eu esqueci de fechar aspas simples, header, location, dois pontos, e agora vou mandar ele para o login.php. E agora aqui vou colocar um eco, vou colocar tentar logar. Voltar aqui na página de login, atualizar, colocar um usuário e uma senha, acessar. Ok, então ele verificou que veio o valor do nosso botão. O nosso botão possui algum valor, tentar logar. Agora eu vou copiar aqui a URL, voltar para cá, pode ver, eu estou na página de login, vou colocar a URL do nosso valida. O que vai acontecer? Voltou para a página de login. Ele foi redirecionado para o else, em função de não ter clicado no botão, tentado acessar a página diretamente pela URL. Para funcionar essa variável global, eu preciso inicializar a sessão, session underline start. Então, inicializei a sessão. Agora, essa sessão que eu inicializei aqui, também vou inicializar aqui no nosso login. Vou abrir o PHP, colar aqui nossa sessão e fechar o PHP. E vou fazer a seguinte verificação. Se essa variável global existir, então aqui abaixo da área restrita, vou colocar abrir o PHP, já finalizar o PHP e colocar aqui. Se existir a nossa variável global mensagem, então ele vai dar um eco, vai imprimir a mensagem e depois que imprimir, ele vai destruir a mensagem, for erro ou sucesso. Vamos testar se ele vai imprimir a mensagem de erro. Vou colocar aqui um usuário, acessar, portanto, o valor do botão está vindo, ele acessou no hífen, tentar logar. Vou voltar na área restrita do login, colar aqui na URL o valida. O que vai acontecer? Página não encontrada, ele caiu no else. O nosso hífen aqui do botão está funcionando. Agora, eu vou receber os dados do formulário, do campo usuário. Então, o campo usuário, mesma coisa, estarei recebendo através do filter, posso copiar ali de cima, só vou copiar o nome exato do campo. Como que se chama o nosso campo? Nosso campo name usuário. Portanto, estarei recebendo do campo usuário e atribuindo para uma variável usuário. A mesma coisa com o campo senha. Portanto, o campo chamado senha, já vou passar aqui senha e atribuir para uma variável senha. Posso, inclusive, agora já dar um eco no nosso usuário, aqui só para ver, usuário, traço, e agora a senha, ponto e vírgula, salvar, vamos ver se ele está trazendo o valor, César, e a senha, 1, 2, 3. Agora eu vou verificar se o usuário do login, ele digitou o seu usuário e a senha. Então, se a nossa variável usuário for diferente de empty, quer dizer diferente de vazio, então ele pode acessar este hífen, and e mais uma condição. Também precisa ser diferente de vazio o nosso campo senha, isto é, o usuário tem que digitar o usuário e a senha. Agora, se não, ele vai cair aqui no else. E no else eu posso pegar a mesma mensagem e o redirecionamento. Então, ao invés de ser página não encontrada, vamos colocar login e senha incorreto. Vamos ver aqui, voltar. Não vou colocar a senha, o que vai acontecer?
login ou senha incorreto. Ele não deixa acessar, ele é obrigado a digitar os dois campos. Agora que eu já verifiquei que está vindo o valor, eu preciso pesquisar no banco de dados se existe o usuário. Portanto, eu vou no banco de dados. Aqui eu já tenho uma base de dados chamada Selk, e nessa base de dados eu vou criar uma tabela usuários. Essa tabela, vou colocar aqui 6 colunas, executar. Na tabela usuários eu vou ter a coluna ID, ela vai ser chave primária e vai ser autoincrementa. Em seguida, vou ter a coluna nome, vai ser do tipo varchar, 220 caracteres. Depois a coluna e-mail, também varchar, 220 caracteres. Usuário, varchar, 220. E o último, a nossa senha, também varchar, 220. Vou aqui salvar. Pronto, já está criado a nossa tabela usuários, ela não possui nenhum valor e antes de eu inserir eu preciso ter uma senha criptografada. Gerar a senha criptografada. Para criptografar, então eu vou utilizar o password hash. Agora vou informar qual senha que eu quero criptografar, é a senha que está dentro desta variável, que está recebendo o valor do formulário, vírgula, e vou utilizar agora o password default, ponto e vírgula. Vamos ver como que ele vai criptografar. Eu vou colocar aqui o usuário e a senha 123. Portanto, ele já criptografou a senha, esse 123 criptografado. Já vou copiar essa criptografia e vou inserir aqui no banco de dados. A senha, então essa criptografia tem o valor 123. Vou colocar aqui um usuário, vou colocar aqui um e-mail, com .br e um usuário também. Vou copiar o próprio e-mail lá de cima. Executar. Portanto, já inseri aqui o usuário. Agora eu já posso tentar validar. Vou comentar este eco, porque vocês podem testar uma outra senha. Então, eu vou agora fazer o seguinte, pesquisar o usuário no banco de dados. E para poder pesquisar no banco de dados, eu preciso fazer a conexão com o banco de dados. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, vou salvar como, e vai ser o nosso arquivo chamado conexão, e a extensão vai ser o PHP. E para fazer a conexão, vou aqui abrir o PHP, agora já vou colocar as credenciais de conexão, tá? Aqui as credenciais, servidor localhost, usuário root, padrão do AMP Server, a senha em branco do padrão AMP Server, dbname é base de dados, Selk. É essa base de dados aqui, por isso que eu coloquei Selk. Com as credenciais, agora eu preciso criar a conexão. Então, está aqui a conexão. Utilizo o MySQL Connect para fazer a conexão. Aqui eu coloco os servidores, depois o usuário, senha e a base de dados. E atribuo tudo isso para uma variável con. Portanto, quando eu falar variável con, vocês vão saber que refere-se daqui. Agora eu vou aqui no valida e vou incluir este arquivo. Include underline 11 vai ser o nosso conexão.php. Vamos ver se não vai apresentar nenhum erro. Se não apresentar nenhum erro, significa que a nossa conexão está funcionando. Ok, não apresentou nenhum erro, significa que está funcionando. Agora eu preciso buscar no banco de dados se existe um usuário com as credenciais que foram passadas neste campo. Vou criar uma variável underline result usuário. Vou aqui criar a nossa query, vai ser o nosso select. Selecione a coluna ID, vírgula, a coluna nome, vírgula, a coluna e-mail e a coluna senha. Situados na tabela, podemos aqui copiar o nome exato da tabela, usuários. Agora vou colocar a condição onde a coluna usuários comparar se o valor que o usuário digitou é igual a esse daqui. Portanto, vou precisar pegar a coluna usuário, vou aqui em estrutura, usuário, copiar, colar aqui. Ele vai ser comparado com o valor que estiver vindo do formulário, que está dentro desta
variável aqui. Abro aspas simples, fecho aspas simples e também eu coloco limit 1, no máximo um usuário, ponto e vírgula. Agora que eu já criei a query, vou executar a query. Depois que eu executar, eu vou atribuir para a variável resultado usuário e para executar vou utilizar o MySQL underline query. Primeiro vou colocar a nossa variável con, que tem a conexão. Lembram que eu falei desta variável aqui, ela possui a conexão. Em seguida, vou colocar a query, e a nossa query está dentro desta variável aqui. Pronto, já busquei no banco de dados. Agora eu vou verificar se a nossa variável resultado usuário for true, quer dizer que ele trouxe algum resultado. Ele acessa este fim aqui. Agora que eu já sei que ele trouxe algum resultado, então vou ler o resultado e colocar numa variável linha usuário. Para mim ler o resultado, vou utilizar o MySQL fetch a source e vou ler o resultado que está dentro desta variável aqui, resultado usuário. Agora que eu já li o resultado e atribuí para esta variável, eu posso comparar se a senha que o usuário digitou, então a nossa variável senha é igual à senha que está no banco de dados, se é igual a esta senha aqui que está criptografada. Se vou utilizar o password do próprio PHP, underline verificar se a senha que o usuário digitou é igual ao valor que está vindo do banco de dados. Quando eu trouxe do banco de dados, aqui eu li o resultado e atribuí para esta variável aqui. Ok, coloquei a variável. Agora quero informar qual é a coluna que eu quero. Por exemplo, que eu tenho a coluna nome, e-mail, eu quero a coluna senha, o valor da coluna senha. Portanto, se a senha que o usuário digitou é igual à senha que está no banco de dados, então ele cai no if. Agora, se não, ele cai aqui no else. E aqui no else eu redirecionar ele para o login novamente, informando que o login ou a senha está incorreto. Vou testar agora aqui, colocar uma senha incorreta, 1, 2, 3, 4, acessar, login e senha incorreto. Portanto, ele caiu neste else aqui. Agora, se for a senha correta, eu quero que ele redirecione header, abro aspas duplo, location, administrativo.php, ponto e vírgula. Já vou criar esse administrativo, Ctrl C, novo, salvar como, colocar o nome e a extensão vai ser o PHP, salvar, vou abrir o PHP, já inicializar a sessão session, underline start, e vou aqui colocar uma frase, olá, vírgula, bem-vindo, ponto e vírgula, salvar, vamos ver se ele vai redirecionar eu para o local correto, coloquei a senha correta, olá, bem-vindo. Agora, se eu colocar uma senha incorreta, login ou senha incorreto. Ok, está validando o nosso login. Agora, antes de ele redirecionar, eu vou agora atribuir todo o valor que ele trouxe do banco de dados em variáveis globais. Session, então primeiro eu vou aqui colocar o ID do usuário. Essa variável global vai receber o que estiver dentro desta variável aqui, onde eu li o valor que veio do banco de dados. E agora, qual coluna que eu quero? É a coluna que eu mandei selecionar aqui, era o ID. Coloquei, então, aqui o ID. Agora, a próxima variável global vai ser chamada nome. Ela vai ter o valor que foi lido, que ele trouxe do banco de dados, da coluna chamada nome. Vou pegar mais uma vez, agora vai ser a coluna e-mail. Portanto, o valor que veio do banco de dados da coluna e-mail vai ser atribuído para uma variável global chamada e-mail. Agora, eu posso pegar esta variável global nome, Ctrl C, e vir aqui no administrativo, onde eu dei aqui um olá, eu vou agora imprimir o nome de quem está logando.
Então, abro aspas duplo, ponto, ponto, e aqui dentro eu coloco a variável global. Vamos ver se ele vai falar Olá, César. Acessar aqui, Olá, César, porque ele pegou o nome que está no banco de dados, salvou nesta variável global aqui, e aqui no administrativo simplesmente eu recuperei. Vou colocar aqui um BR para quebra de linha e vou agora criar o nosso sair. Abrir a tag A, href para criar o link, aspas simples, fecho aqui, coloco a palavra sair, que vai ser apresentado para o usuário, e fechar a tag A. E aqui no link eu vou informar que ele vai redirecionar para um arquivo chamado sair.php. Vou copiar aqui o nome, vou aqui em novo, vou aqui em arquivo, salvar como, vai ser o nosso sair e a extensão PHP. E aqui no sair já vou abrir o PHP, vou inicializar a sessão session_start. E aqui, quando ele for deslogar, eu vou destruir essas sessões aqui que foram criadas, essas variáveis globais aqui, essas três aqui. Copiei, vou colar aqui embaixo, então vou destruir um set, abro aqui, primeiro vou destruir esta variável global, o ID, colo aqui, coloco vírgula para separar da nossa segunda variável global, nome, e a nossa terceira variável global, e-mail. Ctrl C e colo aqui. Finalizo ponto e vírgula, apago aqui e agora eu vou apresentar a mensagem de deslogado com sucesso. Coloco na nossa variável global, a nossa variável global aqui é chamada MSG, na nossa página de login, portanto, a nossa variável global MSG vai receber a seguinte mensagem: deslogado com sucesso. Ponto e vírgula, agora eu vou redirecionar header, abro parênteses, aspas duplo, location, dois pontos, e vai ser o nosso login.php. Ele vai redirecionar para a página de login. Vamos ver se vai acontecer isso. Vou atualizar aqui o nosso administrativo. Está o sair aqui. Sair, deslogado com sucesso. Vou logar novamente, acessar. Vou copiar aqui a URL, Ctrl C, correto, e vou sair. Quando eu sair, deslogado com sucesso, quando eu acessar aqui, o que ele aconteceu? Ele acessou o administrativo, mas informou que a nossa variável global nome está indefinida, não foi inicializada. Então, esta variável global não está inicializada. Então, eu posso fazer assim. Se a nossa variável global, essa daqui, ela for diferente de empty, que ela existir, então ele deixa aqui a gente no login. Ao invés de eu colocar o nome, eu vou utilizar outra variável global, que é a nossa variável global ID. Caso essa variável global ID exista, ele permanece no administrativo. Agora, se não for inicializada, eu vou redirecionar ele para a página de login. Posso copiar daqui mesmo, do nosso sair, e colar aqui. Então, ele vai redirecionar para a página de login, só a mensagem aqui, área restrita. Salvar. Vamos ver o que vai acontecer agora aqui. Vou atualizar. Podemos ver que antes estava apresentando o erro. Agora, área restrita. Então, quer dizer que eu preciso estar logado para mim conseguir acessar. Logado, acesso com sucesso, copia a URL, correto. Sair, deslogado com sucesso. Clicando aqui, administrativo, tentando acessar pela URL, área restrita. Agora, com o nosso login pronto, falta fazer o cadastro. O cadastro de usuário vamos fazer na próxima aula, na qual vamos criptografar a senha utilizando a API do PHP. Mas agora, você que assistiu o vídeo até agora, dá um like no vídeo, como também inscreva-se no canal para receber as notificações de qualquer novidade que apareça por aqui no canal. Aqui você viu como criar um sistema de login. Agora você quer ter um sistema de login completo, conforme esse daqui?
E o sistema de login completo é esse daqui, no qual você pode realizar o login utilizando as credenciais ou as credenciais do Google e do Facebook. Aqui eu vou acessar com as credenciais normal, vou acessar aqui como super administrador, sendo você que desenvolveu, porque tem o super administrador que você que desenvolveu e o administrador. Aqui no caso, o nosso administrador, eu tenho aqui um usuário chamado Jéssica, nível de acesso administrador. Vou logar como Jéssica aqui, Ctrl C, e vamos ver o que ela possui de permissão de acessar. Vamos supor que a Jéssica seria a dona de uma empresa que contratou você para montar o sistema dela. Podemos ver que ela não tem nada aqui no menu, só tem o sair. Vamos disponibilizar a página Home, a mesma coisa conforme o super administrador que você possui. Eu vou aqui em nível de acesso, vou aqui em administrador, permissão, e vou disponibilizar para ela a página Home. Então, liberado, permissão editada com sucesso, e também quero que seja apresentado no menu. Portanto, está liberado. Vamos ver se vai apresentar aqui a Home para ela. Vou atualizar. Pronto, a Home já está sendo apresentada para ela. Mas podemos ver que para ela só está sendo apresentado bem-vindo. E o super administrador tem mais coisas. Tem aqui o relatório. Então, por exemplo, eu quero disponibilizar esse relatório também para a Jéssica. Portanto, eu vou aqui em nível de acesso, no nível de acesso da Jéssica, que ela é a dona da empresa, e vou disponibilizar a página Home, que é o nosso relatório. Então, seria o nosso ver relatório. Aqui já tem a observação, ó, ver relatório na página Home. Então, eu vou clicar aqui em desbloquear, portanto, está liberado. Vamos ver agora se a Jéssica já está sendo apresentada. Pronto, para a Jéssica já está sendo apresentado. Agora, vamos fazer com que a Jéssica também possa ver o listar os usuários. Mas somente listar. Esses botões não vão ser apresentados. Vamos ver nível de acesso, permissão e vamos ver usuários. Então, aqui a página para listar usuários. Vou aqui desbloquear e também quero que seja apresentado no menu. Liberado. Vamos ver se vai ser apresentado aqui no menu. Atualizei, correto, usuários. E podemos ver que ela não possui as funções de cadastrar, editar e nem apagar, e nem visualizar. Vamos liberar para ela poder cadastrar. Vou vir aqui no administrador, cadastrar o usuário. Vou desbloquear, liberado. Não vou colocar no menu porque não precisa, somente aqui o botão. Vamos ver se vai apresentar agora o botão. Botão cadastrar já está sendo apresentado. Vou clicar em cadastrar, já está sendo apresentado o formulário. Então, viram como que é bem simples. Liberar páginas, liberar botões e funções, liberar aqui no menu. Por exemplo, aqui, caso você queira que o usuário esteja acima da Home. Então, eu simplesmente venho aqui, clico aqui, o usuário está acima da Home. Para o administrador, que seria a Jéssica. Vamos ver? Usuários está acima da Home, mas não é legal, eu só fiz de exemplo. Então, vamos voltar no normal, voltei no normal, atualizei a página, Home está acima do usuário. Você quer ter um sistema de login parecido com esse que foi apresentado? Esse sistema de login faz parte do curso de PHP MySQL Bootstrap. O link para mais informações está abaixo do vídeo. Então, role a página na descrição do vídeo e clique no link. Estou aguardando você lá na página do curso.